Senhoras e senhoras, vamos para mais uma aula do nosso treinamento com o ESP32. O nosso objetivo de hoje será compreendermos as funções lá na ideia do Arduino. A melhor situação possível para eu conseguir explicar as funções é um semáforo. É um semáforo didático, na verdade é um cruzamento de vias, cujo único objetivo aqui é fazer com que os carros não se choquem aqui dentro. Para isso nós precisaremos de 6 saídas. E olha só que beleza, utilizaremos a nossa Shield R6, onde eu tenho aqui 6 relés. E já vamos defini-los. O meu vermelho 1, ele estará no pino 19. O meu amarelo 1 vai estar no pino 18. O verde 1 está no pino 17. Como que você sabe isso, Clodoaldo? Cara, tá tudo marcado aqui, é uma placa didática. O meu vermelho 2, ele está no pino 16. O amarelo 2 está no pino 4. E o verde 2 está no pino 15. Também poderia usar botões aqui para ligar e desligar. Porém, não é o nosso objetivo agora, e sim compreender aí as funções. Uma vez que eu já defini os nomes das minhas saídas, das minhas cargas, nós iremos utilizar aqui de uma técnica bastante conhecida na automação, chamada de diagrama de estados. Nesse caso aqui eu vou chamar de funções. 4 funções. Função 1, 2, 3 e 4. E nós vamos chamar para dentro do loop na hora que eu precisar dessa função. Cada função aqui, tem as 6 saídas, as mesmas definidas aqui atrás. E nós vamos estabelecer uma condição para que isso se inicie. Não estou preocupado, o importante é que não ocorra o choque aí dos veículos. Vou escolher aqui o vermelho 1. Então, meu vermelho 1 ele está ativado. Minha lâmpada 1 estará ligada. Meu pino 19 estará ligado. Não vou ligar o amarelo e nem o verde do 1. Lá no meu segundo semáforo, eu vou ligar o verde. Não vou ligar o vermelho e nem o amarelo. Esse é o meu primeiro estado. Então, esse cara será a minha primeira função. É com ela que eu vou iniciar. Depois disso, eu tenho que passar de uma função para outra função. O que é necessário para que eu passe de uma função para outra? Tempo. Então aqui vou definir o meu primeiro tempo. Não estou preocupado com o tempo também, e sim com a ordem das funções, o raciocínio lógico aí. Lá na minha segunda função, o vermelho do 1 continuará. O verde e o amarelo também continuará da mesma forma. Então, só manteve lá. O que vai mudar é o semáforo 2. Onde estava verde, pula para o amarelo. O verde e o vermelho do 2 continuam da mesma forma. Então, já tem minha segunda função definida. Planejar o que você está fazendo é essencial. E esse tipo de diagrama ele facilita muito a nossa vida. Tem que passar da função 2 para a função 3. O que é necessário? O tempo de novo. Agora, o meu semáforo 2, onde estava amarelo, vai pular para o vermelho. O amarelo vai desligar. E o verde já estava desligado, ele permanece. Opa! Se lá acionou o vermelho do 2, eu tenho que acender o verde do 1. Sabemos que na prática aí os 2 vermelhos ficam acesos por um determinado tempo. Aqui eu dei uma mexida para que facilitasse aí o nosso entendimento. O amarelo não. E o vermelho também não. Então já tenho minha terceira função definida. Agora nós precisamos passar para a quarta função. E o que é necessário? O tempo. É o passo a passo do que você quer que o seu processo execute. Tá? Cada parte está aqui. São as funções. Senão o nosso código ficará extremamente bagunçado.
Na minha função 4, o meu semáforo 2 permanecerá da mesma forma. 1, 0, 0. Mas o que vai mudar? O 1 muda. Do verde, o verde que estava em 1, ele pula para o amarelo. Aqui fica 0, aqui fica 0. Acabou? Acabou. O ciclo, ele volta a se repetir. Então, se você estiver fazendo o seu diagrama de estado e perceber que ele está ficando igual, é porque acabou. Você precisa verificar onde ele está iniciando e onde ele voltar lá de novo, é porque acabou. Que é esse caso. Depois daqui, ó, do amarelo, ele vai para o vermelho. Eu não precisaria criar um estado 5, uma função 5 aqui. Então ele já vem direto para cá. Olha aqui, ó. E desliga os outros dois. E aí ele fica de forma sequencial. E o que é necessário para ele pular do 4 para o 1? O tempo. Então, novamente aqui eu tenho tempo. Agora nós vamos colocar isso aí lá na nossa IDE. Se essa proposta te interessa, quer aprender a programar aí o SP32, então vamos ao código. Bom, já estamos aqui com o nosso sketch aberto, tá? Zerado, né? Como é o nosso objetivo. E vamos colocar aqui tudo que ele vai rodar só uma vez. No caso, nós vamos definir aqui dentro, ou melhor, configurar os pinos como sendo saída. Então, aqui eu vou usar o pin_mode, que é o nosso comando, 19, e vou colocar que ele é uma saída. Alt, put. Só que não. Hoje eu vou mudar aqui esse cara. Eu não vou chamar ele de 19 mais, para que eu não faça confusão depois, ali embaixo, nas minhas funções. Eu vou chamar meu 19 de vermelho 1. Só que o meu Arduino não sabe que vermelho 1 é o pino 19. Então, eu vou precisar definir ele aqui em cima. E para eu definir, o comando é #define. E aqui eu vou chamar o meu vermelho 1 e vou dizer que ele está no pino 19. Não coloco ponto e vírgula aqui. Da mesma forma, eu vou definir os outros 5 pinos. Aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Aqui estão as minhas 6 lâmpadas. Só que essas lâmpadas agora terão nome. Então, vermelho 1, amarelo 1 e verde 1. Meu vermelho 1 está no 19, o meu amarelo 1 está no 18 e o meu verde 1 está no 17. Meu vermelho 2, amarelo 2 e verde 2. 2, 2, 2. Só preciso definir quais são os pinos. 16, 4 e 15. Já está tudo definido, agora eu preciso fazer a mesma coisa aqui no meu setup. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aqui estão os 3 primeiros, vermelho, amarelo e verde. Vou copiar os 3. Ctrl C, Ctrl V, vermelho 2, amarelo 2 e verde 2. Muito bom. Oh, errei tudo aqui, ó. Tá vendo? Copiar e colar tem as suas vantagens, mas também tem a desvantagem, hein? Ó. Beleza, já corrigimos. Show de bola. Agora nós vamos criar as funções. Vou dar um Enter aqui e vou criar minha primeira função. Void. Vou colocar tudo maiúsculo. Func1. Olha só. Já vou abrir e fechar uma chave aqui para não dar mancada depois. Vou selecionar esse carinha inteiro aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Já tem minha função 2 também. Vou dar mais um Ctrl V.
Já tem a minha função 3 também. Dá mais um Ctrl V, já tem também minha função 4, que são as que nós colocamos ali na lousa. Agora, eu vou precisar chamar essas funções para dentro do meu loop, senão eu esqueço depois. Então, posso fazer até a mesma coisa aqui. Ó. Vou dar o Ctrl C nessa primeira, vou mandar lá para o meu loop. O loop é que vai gerenciar essas funções, chamar no momento que ele precisar delas. Então aqui eu tenho a função 1, Ctrl C, acho que vai ficar mais rápido fazer dessa forma. O meu loop é que vai chamar as 4 funções. Qual? Ou quais? A1, A2, A3 e A4. E qual a condição para ele pular da função 1 para a função 2, da 2 para 3, da 3 para 4 e da 4 voltar para 1? O tempo. Então aqui eu já vou colocar um delay. Vou deixar um delay aqui com 500 milissegundos. Já vou aproveitar. O objetivo não é o semáforo em si, sim a compreensão aqui das funções. Ctrl V, Ctrl V. Lembrando que nós temos 4 timers lá na nossa máquina de estados. Ó. Então, 1, 2, 3, 4. Muito bom. Agora nós vamos criar essas funções aqui dentro. Quais são? É o estado de cada saída. Então aqui o comando é o digital write, porque eu quero escrever no pino. Digital write. Qual pino eu quero escrever? Eu quero escrever no vermelho 1. Quer escrever o quê? Nesse caso, high. Meu vermelho 1 iniciará ligado. Existem outras formas de fazer, mas aqui eu estou sendo o mais didático possível. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então aqui eu tenho o vermelho 1, o meu amarelo 1, que não vai estar em alto não, não vai estar alto não, ele vai estar low, não vai estar high, está low. E o verde 1 que também está low. Agora eu vou copiar todos esses 3 aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Se você quiser, você pode até fazer alguns comentários aí na linha. Ó. Vou dar um espaço aqui, ó. Ctrl V. Se o meu vermelho 1 tá ligado, o 2 aqui, ó, tem que mudar, hein? 2, 2 e 2. Quem vai estar ligado agora é o verde, para que não ocorra aí o choque. Muito bom. Deletou. Agora vou copiar tudo isso daqui. Vou dar um Ctrl C. Vou colar aqui dentro da minha função 2. Aqui na minha função 2, o verde 2 ele vai apagar, ele vai passar a ser low. E o amarelo 2 vai passar a ser high. Acabou. O vermelho continua do jeito que está. Vou selecionar de novo. Ctrl C. Vou colocar aqui dentro da minha função 3. Aqui na minha função 3, o amarelo do 2 vai para low. E o vermelho vai para high. Nessa hora, esse daqui ó, não vai permanecer no vermelho. Então aqui eu vou colocar low. E aqui eu vou pôr high. Lá na prática, os dois ficam ao mesmo tempo vermelho. Mas aqui não vou fazer assim não. Era só um estado a mais também, tá? Beleza. Vou selecionar todo isso daqui. Ctrl C. E vou para a minha função 4. Aqui na minha função 4, o meu verde vai para low, verde do 1, e o amarelo do 1 é que vai para high. E lá embaixo, meu vermelho 2 permanece do jeito que está. Vermelho 2, amarelo 2 e o 2. Eu acho que é isso daqui. Eu vou verificar se eu não cometi nenhum erro.
Em princípio não. Vou compilar, descarregar na minha placa. Lembra sempre aí, ó, seleciona aqui, ó, ferramentas, ESP32 Dev Module, ó, ESP32 Dev Module. Verificar porta, o meu tá sem a porta, vou colocar, já fez o barulhinho aqui, ó, tem que clicar fora e voltar lá de novo, senão não aparece. Agora apareceu, ó. Vou descarregar o código então. Já está carregando e já está funcionando, cara. Show de bola, hein? Olha só que da hora que ficou, hein? Você pode, lógico, administrar o tempo, tá? Ficou bem bacana aqui o nosso cruzamento de vias aplicado aqui na nossa Shield R6, tá? Logo, logo ela vai estar aí para você poder adquirir, ó. 6 botões, 6 entradas isoladas, um DHT11, um OLED. Show de bola, hein? Bom, senhores, espero tê-los ajudado. Até a próxima aí. Fui! Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.